Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Miller, eu sou professor de Química da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro e nesta videoaula vamos falar sobre substâncias e misturas, modelo atômico atual, ligações químicas, eletronegatividade, reações químicas, equações químicas, reações químicas e funções químicas. Nesta aula começaremos a estudar alguns conceitos básicos para o estudo da química, como do estudo de substâncias e suas misturas, átomos e moléculas. Substância é a espécie de matéria que forma cada um dos objetos. A menor parte de uma única substância é o átomo. Ele é a base de qualquer matéria. Os átomos se reúnem formando moléculas. As moléculas se reúnem e formam as substâncias. Em toda a natureza existem inúmeras substâncias e, por isso, há a necessidade de classificá-las. Existem dois tipos de classificação para as substâncias: substâncias puras, que apresentam apenas um tipo de molécula, e misturas, que apresentam mais de um tipo de molécula. As misturas se dividem em homogêneas e heterogêneas. Misturas homogêneas são aquelas que apresentam apenas uma fase. Não é perceptível os elementos da mistura. A olho nu, só se observa uma única coisa. Exemplo, a água com sal. Misturas heterogêneas são aquelas que apresentam duas ou mais fases. É perceptível elementos da mistura a olho nu. Exemplo, a água com óleo. Modelo atômico. Nós temos o modelo de Rutherford-Bohr, que é o modelo atômico atual. Ele apresenta um aspecto de órbita onde existem os elétrons, no seu centro, um pequeno núcleo. Veio complementar o modelo de Rutherford. Existem duas regiões distintas: o núcleo, onde estão os prótons, que são partículas de carga positiva, e os nêutrons, partículas sem carga. E a eletrosfera, onde se encontram os elétrons, que são partículas de carga negativa. Número atômico, representado pela letra Z, refere-se à quantidade de prótons do núcleo de um átomo. Sendo assim, esse número atômico é que caracteriza o elemento químico. Número de massa, representado pela letra A maiúscula, refere-se à soma dos prótons e nêutrons do núcleo de um átomo, pois estas são as únicas partículas que possuem uma massa relativamente considerável no átomo. Ou seja, o número de massa é igual ao número de prótons mais nêutron, ou o número de massa é igual ao número atômico mais nêutrons. Representação do átomo. O número de massa sempre é indicado na parte superior do símbolo e o número atômico na parte inferior. Átomo neutro. Refere-se aos átomos que possuem a quantidade de prótons iguais às quantidades de elétrons, não havendo no átomo excesso nem de carga positiva nem negativa. Já os íons, eles são espécies químicas cujo número de prótons é diferente do número de elétrons. Existem dois tipos de íons, os cátions e os ânions. Cátion são espécies químicas carregadas positivamente, ou seja, apresentam uma carga positiva que indica a retirada de elétrons da eletrosfera de um átomo. Ânion são espécies químicas carregadas negativamente, ou seja, apresentam uma carga negativa indicando o ganho de elétrons da eletrosfera de um átomo. Tabela periódica. Qual a necessidade de se fazer uma tabela periódica? Bom, organizar os elementos químicos que já eram conhecidos através de propriedades, características, densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, reatividade e etc. A estrutura da tabela periódica dispõe seus elementos químicos em ordem crescente de número atômico, segundo Henry Moseley. Através dessa organização, podemos realizar algumas previsões no que diz respeito às propriedades dos elementos químicos, tais como tamanhos dos átomos, tipos de ligações que possivelmente realizarão e a distribuição eletrônica. Tabela periódica e suas cores. As diferentes cores presentes na tabela periódica representam uma outra maneira de agrupar os elementos. Nesta organização, os elementos químicos são classificados de acordo com suas propriedades físicas e químicas. E eles são descritos em metal, ametal, gás nobre e hidrogênio. Metais. Os elementos classificados como metais são a maioria no sistema periódico. Os metais estão bem presentes em nosso dia a dia. Possuem algumas características em comum, como, por exemplo, o brilho, que é uma das características dos metais. Por exemplo, nós temos os fios, que a gente usa dentro de casa, talheres, moedas, ferros. São sólidos à temperatura ambiente, exceto o mercúrio, que é o único metal no seu estado líquido. Geralmente são duros e dúcteis, porém maleáveis, ou seja, é possível transformá-los em lâminas ou fios.
São bons condutores de eletricidade e calor, por exemplo, os fios de metal de cobre, utilizado nas instalações elétricas das residências. Possuem temperaturas altas de fusão e de ebulição. Possuem grande tendência em formar cátions, ou seja, íons que doam elétrons. Ametal ou não metal. Os ametais ou não metais possuem características físicas e químicas opostas aos dos metais. São elas: não possuem brilho metálico, exceto o iodo carbono em sua forma de grafite. Não são condutores de calor ou eletricidade, sendo considerados isolantes térmicos e, por isso, muito utilizados na confecção de borrachas. Não são sólidos, geralmente se encontram no estado gasoso à temperatura ambiente, como o oxigênio que nós respiramos. Os pontos de fusão e de ebulição dos ametais são baixos quando comparado aos dos metais. Possuem grande tendência em formar ânions, ou seja, íons que recebem elétrons. Por exemplo, o carbono, fósforo, enxofre, selênio. Gases nobres. Os gases nobres são elementos químicos que se encontram na família 8A ou 18 da tabela periódica. Exemplo: hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. São bastante estáveis, ou seja, não se unem a qualquer outro elemento da tabela periódica para formar compostos, pois não tendem a doar ou a receber elétrons. Por isso, são encontrados na sua forma isolada na natureza. Exemplo, o gás hélio. Hidrogênio. O hidrogênio é um dos elementos mais abundantes no universo. Ele possui características bem particulares e, por isso, não se encaixa nas demais classificações. O hidrogênio se encontra no estado gasoso e é altamente inflamável à temperatura ambiente. Possui a capacidade de se combinar com os metais e com os ametais. Por exemplo, o gás hidrogênio. Formando substâncias. Os átomos podem se unir a outros e formar substâncias. Exemplos de substâncias que temos no contato do dia a dia: a água, o sal de cozinha, o gás oxigênio. Teoria do octeto. Um grupo de átomos se encontravam estáveis quando isolados, sem que houvesse combinação com outros átomos e que possuíam uma certa semelhança em sua distribuição eletrônica, como mostra a tabela a seguir. Ao analisarmos as configurações eletrônicas dos gases nobres, da família 8A ou 18, percebemos que possuem a mesma quantidade de elétrons no último nível eletrônico, ou seja, 8 elétrons, exceto o hélio, que possui apenas 2 elétrons na sua camada de valência. E com essa conclusão, foi constituída uma teoria denominada regra do octeto, ou teoria do octeto. A partir de então, a distribuição eletrônica dos gases nobres passou a ser uma referência para os outros átomos, indicando que os átomos somente se estabilizariam quando adquirissem 8 elétrons em sua última camada, tal como um gás nobre. Ligações químicas. Os átomos, então, conseguiram atingir a sua estabilidade por meio de combinação com outros átomos, participando de ligações químicas, com o objetivo de obter uma estabilidade similar à dos gases nobres, exceto os átomos de hélio, pois sua estabilidade se dá com apenas 2 elétrons em seu nível de valência. Existem 3 tipos de ligações entre os átomos: a iônica, a covalente e a metálica. Ligação iônica ou eletrovalente é derivado da palavra do conceito de íons. Os átomos doam elétrons para outros que precisam receber elétrons, a fim de que ambos se estabilizem, adquirindo 8 elétrons em sua última camada, segundo a teoria do octeto. Essa ligação ocorre entre cátion, que perde elétron, e ânion, que ganha elétron. É estabelecida pela atração entre cargas e sinais opostos. Esse tipo de ligação se estabelecerá entre metais que possuem tendência em doar elétrons e os ametais que têm tendência em receber elétrons. Por exemplo, o sal de cozinha. Ligação covalente ou molecular. Ela se realiza pelo meio de um compartilhamento de elétrons, que se encontram na camada de valência dos átomos. Na ligação covalente, não há formação de cargas positivas, que são os cátions, e nem negativa, que são os ânions, pois os átomos nessa ligação, eles não doam nem recebem elétron, mas eles sim compartilham elétrons. Cada compartilhamento é representado por um traço e se refere sempre a 2 elétrons, ou seja, um par de elétrons. Forma normalmente moléculas. Exemplo de formação, o gás carbônico, que é o CO2. Ligação metálica. A ligação metálica ocorre entre metais e suas propriedades e características não podem ser explicadas pela ligação covalente e nem pela ligação iônica.
Os metais têm por característica ser um bom condutor de eletricidade. Elas formam uma estrutura cristalina chamada de ligas metálicas, que é a união de dois ou mais metais. Origina diversas propriedades importantes, como a maleabilidade e a ductibilidade. Por exemplo, o aço. Reações químicas. As reações químicas são o resultado da transformação que ocorre nas substâncias, onde os átomos se rearranjam, modificando seu estado inicial. Assim, os compostos químicos sofrem alterações, gerando novas moléculas. Por sua vez, os átomos dos elementos permanecem inalterados. Equações químicas. As equações químicas são representações gráficas das reações químicas que ocorrem entre os diversos elementos presentes na tabela periódica. Elas são formadas por átomos, moléculas e se apresentarem em I, são chamadas de equações iônicas. Os elementos que estão à esquerda da seta são denominados reagentes, enquanto aqueles que estão à direita são chamados de produtos, ou seja, as substâncias que são formadas a partir desta reação. Tipos de reações químicas. As reações químicas, com presença de substâncias reagentes e resultantes, são classificadas de 4 maneiras. Reações de síntese ou adição, que são reações entre duas substâncias reagentes que resultam em uma mais complexa. Reações de análise ou decomposição, que são reações em que substâncias reagentes se dividem em duas ou mais substâncias simples. Essa decomposição pode ocorrer de 3 maneiras. Pirólise, se for uma decomposição através do calor. Fotólise, se for uma decomposição através da luz. E eletrólise, se for uma decomposição através da eletricidade. Temos as reações de deslocamento, também chamadas de reações de substituição ou simples troca, que são reações entre uma substância simples e uma composta, levando à transformação da substância composta em uma simples. E temos as reações de dupla troca ou dupla substituição. São reações entre duas substâncias compostas que permutam entre si os elementos químicos, gerando duas novas substâncias compostas. Quando ocorre uma reação química? Dependendo da condição de temperatura, concentração de substâncias e do contato entre os elementos químicos envolvidos, as reações químicas podem ocorrer de maneira rápida ou lenta. Uma reação química ocorre quando duas ou mais substâncias entram em contato, gerando ligações químicas que resultam em uma nova substância. Para que ela ocorra, os reagentes presentes nas reações químicas devem ter afinidade química para reagirem. Funções químicas. Função química é um agrupamento de substâncias que apresentam propriedades semelhantes. Essas propriedades são chamadas de funcionais, pois determinam o comportamento das substâncias, ou seja, a sua função. As principais funções químicas inorgânicas são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Ácidos. Os ácidos estão presentes em vários momentos do nosso cotidiano, desde o ácido cítrico, presente no suco de laranja que nós tomamos, até o ácido clorídrico, do suco gástrico presente no nosso estômago, que nós utilizamos no processo de digestão, apresentando um sabor azedo. De um modo geral, os ácidos são tóxicos e corrosivos, portanto, deve-se evitar contato com a pele, ingeri-los ou até mesmo respirá-los. Por exemplo, temos o vinagre e o ácido sulfúrico. Bases ou hidróxidos. As bases apresentam como principal característica o sabor adstringente, aquele que amarga a boca. Mas assim como nos ácidos, não devemos utilizar esse parâmetro para poder identificar essa substância, pois é um procedimento muito perigoso, podendo ser letal, visto que existem muitas bases fracas em nosso cotidiano, onde podemos citar algumas como compõem os sabonetes, por exemplo. Por outro lado, existem bases fortes e corrosivas, tanto quanto os ácidos, como, por exemplo, o hidróxido de sódio, mais conhecido como soda cáustica, utilizado para desentupir encanamentos, vasos sanitários e por aí vai. Sais. Os sais são compostos iônicos não moleculares que se dissociam em meio aquoso, ou seja, na água. A maioria dos sais é solúvel em água e tem propriedades higroscópicas e funciona como condutores de energia, estando dissolvidos em água. São compostos com alto ponto de fusão, têm um aspecto branco, cristalino e sabor salgado. Os sais são utilizados na culinária como tempero e conservante de carnes,
em indústrias têxteis, em medicamentos e outros, como, por exemplo, o sal de cozinha. Óxidos. Os óxidos são compostos muito comuns que estão presentes no nosso dia a dia. Muitos óxidos, em sua maioria, são produzidos a partir do processo de industrialização, tais como a queima de combustíveis, sendo substâncias muito nocivas consideradas poluentes atmosféricos que causam danos ao meio ambiente, por exemplo. Os óxidos são compostos binários, ou seja, formado por dois elementos, onde um deles obrigatoriamente é o oxigênio e o outro tem que ser um menos eletronegativo do que o oxigênio, sendo que o flúor é o único elemento da tabela periódica que é mais eletronegativo que o oxigênio. Por exemplo, nós temos a ferrugem do ferro. Os óxidos estão presentes em alguns danos ao meio ambiente, como, por exemplo, a chuva ácida, que é um fenômeno causado pela poluição atmosférica, principalmente pela queima dos combustíveis fósseis em indústrias e automóveis, lançando uma grande quantidade de gases poluentes na atmosfera. Então, pessoal, a nossa aula encerra por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Fiquem bem e até a próxima aula. Grande abraço. Tchau, tchau.